Começar o dia em silêncio não é o plano de Deus para você. Cada manhã é uma oportunidade para abrir a boca e alinhar a sua vida com o céu. Muitos despertam já com ansiedade, medo ou lembranças do passado que pesam como fardos. Mas a palavra nos ensina a fazer diferente. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmos 118, 24. Quando você declara bênção sobre o seu dia, não está apenas falando palavras bonitas, mas ativando promessas eternas. A sua voz tem autoridade para mudar a atmosfera da sua casa, do seu coração e até do seu futuro. Não aceite que as circunstâncias ditem o rumo das suas horas. Profetize esperança, paz e vitória desde o primeiro momento. Ao acordar, levante a sua voz e diga: hoje é abençoado, porque o Senhor caminha comigo. Assim você transforma a manhã em um altar de fé. Se começamos o dia declarando bênçãos, precisamos entender por que isso é tão poderoso. A Bíblia diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Provérbios 18 e 21. As suas palavras não são neutras. Elas carregam sementes. Quando você murmura ou reclama, a planta derrota. Mas quando proclama a verdade de Deus, libera vida. Jesus mesmo disse que pela tua palavra serás justificado e pela tua palavra serás condenado. Mateus 12, 37. Isso significa que cada frase é como uma chave que abre ou fecha portas espirituais. Não se trata de pensamento positivo, mas de concordar com o que o céu já declarou sobre você. O inimigo deseja que você fique em silêncio ou que repita mentiras, mas o Senhor chama você para usar a boca como instrumento de vitória. Decida hoje, cada palavra será um ato de fé que molda o seu destino em Cristo. Quando entendemos o poder das palavras, não podemos guardá-las apenas para nós. A fé precisa ser expressa de forma pública e corajosa. Jesus afirmou: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mateus 10, 32. Silêncio. Muitas vezes é cumplicidade com o medo, mas a confissão é um ato de aliança com Deus. Ao declarar bênçãos em voz alta, você não só fortalece o seu coração, mas também testemunha para quem está ao redor, família, amigos e até o mundo espiritual. Cada vez que você diz: eu sou abençoado em Cristo, está levantando uma bandeira de vitória diante do inimigo. Não tenha vergonha de postar, comentar ou compartilhar palavras de vida. Assim como a luz não pode ser escondida debaixo de uma vasilha, a sua fé precisa brilhar em gestos e declarações que inspiram outros. Antes de enfrentar pessoas, problemas ou decisões, precisamos primeiro nos apresentar diante de Deus. Jesus ensinou: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Isso significa que a verdadeira preparação para o dia não está na agenda, nos planos ou na força humana, mas em começar na presença do Pai. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, alinha o seu coração com a vontade dele e recebe direção para cada passo. Assim como o salmista declarou: de madrugada te buscarei. Salmos 63, 1. Também somos chamados a priorizar a comunhão antes de qualquer tarefa.
Ao dedicar os primeiros minutos da manhã à oração e à palavra, você entrega o controle do dia a quem realmente governa todas as coisas. E quando Deus está no centro, o caos não define o rumo. A graça e a paz tornam-se o fundamento sobre o qual tudo se edifica. Declarar bênçãos não deve se limitar a palavras gerais. Precisamos aplicá-las a cada área da nossa vida. Sobre a mente, a palavra afirma: nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. Por isso declare clareza, sabedoria e paz contra toda ansiedade. Sobre o corpo está escrito: pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Então proclame saúde, força e renovação a cada manhã. Nas finanças, lembre-se: o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Salmos 23:1. Isso nos ensina a confiar que a provisão vem de Deus e não apenas do esforço humano. Nos relacionamentos, Jesus ordena: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. João 15:12. Assim, abençoe sua família, amigos e conexões, pedindo para que sejam marcados por paz e propósito. Cada declaração é uma semente plantada no Espírito que no tempo certo produzirá frutos. Ao abençoar mente, corpo, recursos e vínculos, você cobre toda a sua vida com a promessa de que o Senhor já preparou vitória em cada detalhe. Quando abençoamos nossa mente, corpo, recursos e relacionamentos, também precisamos declarar a proteção e a autoridade que temos em Cristo. A Bíblia assegura: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17. Isso não significa ausência de batalhas, mas vitória garantida sobre elas. O Salmo também afirma: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Salmos 21:5. A proteção divina cobre cada detalhe, desde os perigos visíveis até as ameaças ocultas. Além disso, Jesus declarou: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada absolutamente vos causará dano. Lucas 10:19. Como filhos de Deus, não andamos em medo, mas em confiança. Toda vez que você proclama a palavra, reafirma o escudo espiritual que envolve a sua vida. Assim, cada manhã pode ser vivida com segurança, não porque somos fortes, mas porque estamos escondidos em Cristo, debaixo da sua autoridade e do seu cuidado constante. A proteção de Deus nos lembra que não somos chamados a viver passivamente, mas a decretar com fé as promessas que Ele já estabeleceu. A Escritura afirma: determinarás tu algum negócio, e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Jó 22:28. Isso significa que quando nossas palavras concordam com a vontade de Deus, elas não ficam no vazio, produzem transformação no mundo espiritual e se manifestam no natural. Decretar não é impor a própria vontade, mas alinhar-se ao que o Senhor já declarou em sua palavra. Assim podemos dizer com confiança: eu decreto paz sobre minha mente, saúde sobre meu corpo
provisão sobre minhas finanças e propósito sobre minha vida. Cada decreto é um ato de fé que estabelece fronteiras contra o inimigo e abre portas de oportunidade no reino. Ao acordar, não apenas ore em silêncio, mas levante a sua voz e decrete bênçãos, porque o céu responde ao som da fé declarada. Ao decretar bênçãos, também precisamos usar a autoridade de Cristo para quebrar cadeias espirituais e cancelar maldições que tentam se perpetuar. A palavra declara: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas 3:13. Isso significa que nenhuma condenação herdada, nenhum ciclo de fracasso ou voz de acusação tem mais direito sobre a sua vida. Muitos ainda repetem padrões de medo, vergonha ou limitação como se fossem parte da sua identidade, mas em Cristo toda a cadeia é quebrada. Jesus mesmo disse: Se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. João 8:36. Por isso, cada manhã é uma oportunidade de renunciar às mentiras do passado e declarar liberdade no presente. Diga em fé: eu não sou escravo da culpa, da falta ou do medo. Sou herdeiro das promessas de Deus. Ao romper com essas correntes, você abre espaço para viver a plenitude da graça, caminhando em liberdade e propósito. A vida abençoada não se sustenta apenas em momentos de oração, mas em hábitos diários que moldam o caráter e fortalecem a fé. A palavra nos ensina: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Colossenses 3:23. Isso significa que disciplina não é peso, mas um ato de adoração. Cada pequena decisão, levantar-se para orar, ler a Escritura, controlar a língua, agir com amor, é uma semente de obediência que no tempo certo trará colheita. O inimigo deseja nos prender em distrações, procrastinação e desordem, mas o Espírito nos chama à constância. Quando alinhamos nossos hábitos ao propósito divino, trocamos o caos pela clareza, a pressa pela paciência e a dispersão pelo foco. Declare sobre si mesmo: sou disciplinado, sou constante, sou guiado pelo Espírito Santo. Assim, a sua rotina deixa de ser comum e passa a ser terreno fértil para a manifestação da glória de Deus. Deus não nos criou para vivermos sem direção ou escondendo os talentos que Ele mesmo plantou em nós. A Escritura afirma: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos 11:29. Isso significa que cada habilidade, cada talento e cada inspiração dentro de você tem um propósito eterno. Muitas vezes, o medo ou a comparação tentam enterrar esses dons, mas Jesus ensinou na parábola dos talentos, Mateus 25:14-30, que fomos chamados a multiplicar e não a esconder o que recebemos. Declarar bênçãos sobre a sua vida também envolve chamar à existência os dons que estavam adormecidos e alinhar o seu coração ao propósito de Deus. Diga em fé:
Sou escolhido, sou ungido e sou enviado para impactar. Quando você caminha no seu chamado, portas de oportunidade se abrem, pessoas são alcançadas e o reino de Deus avança através da sua obediência. Desenvolver propósito é viver além de si mesmo, permitindo que a luz de Cristo brilhe por meio da sua vida. As palavras que declaramos hoje não alcançam apenas o presente, elas moldam o futuro e ecoam nas gerações. A Bíblia afirma: a bênção do Senhor está sobre a descendência dos justos. Provérbios 20, 7. Isso significa que a sua fé e suas declarações não terminam em você, mas criam um legado espiritual para os que virão depois. Abraão recebeu a promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. Da mesma forma, cada vez que você profetiza vida sobre a sua casa, está construindo alicerces para filhos, netos e até pessoas que você talvez nunca conhecerá. Declare: minha linhagem está coberta pela graça de Deus. Minha família viverá em paz e propósito. O inimigo tenta semear maldição nas famílias, mas a bênção de Cristo é mais forte e permanente. Ao levantar a voz em oração, você está escrevendo a história de uma geração marcada não pelo medo ou fracasso, mas pela fidelidade e vitória do Senhor. Depois de declarar bênção sobre cada área da vida, precisamos selar tudo pela fé no nome de Jesus. A Bíblia diz: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus, por nós. 2 Coríntios 1, 20. Isso significa que as palavras que pronunciamos não são apenas desejos humanos, mas ecoam com a autoridade da promessa divina. Selar pela fé é crer que aquilo que foi declarado não voltará vazio, mas cumprirá o propósito para o qual foi enviado. Isaías 55:11. É também descansar no fato de que não é a emoção que garante o cumprimento, mas a fidelidade de Deus. Por isso, ao terminar a oração, levante a voz e proclame: eu creio e por isso falo. 2 Coríntios 4:13. A cada manhã, cubra o seu dia com esse selo de confiança: o que foi orado em fé está firmado no céu e será manifestado na terra. Assim você caminha com paz, certeza e vitória, sabendo que o Senhor já está à frente de cada passo. Se esta palavra falou ao seu coração, não aguarde somente para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado do poder da oração e da confissão de fé. Deixe o seu comentário declarando: eu creio nas promessas de Deus para a minha vida. Assim você testemunha publicamente e fortalece a sua fé. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens e orações que edificam e transformam. Juntos podemos formar uma comunidade que vive em vitória e caminha todos os dias debaixo da presença do Senhor.